Irmãos, abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, a partir do versículo 15. Eclesiastes capítulo 7, a partir do versículo 15. Eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: tudo isto veio nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que retenhas isto e também aquilo, e daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Irmãos, dando continuidade então às nossas exposições no livro de Eclesiastes, nós chegamos nesse texto que é um texto bem difícil, bem complicado, que dá um pouquinho de dor de cabeça para estudar, interpretar e trazer aqui a explicação e a aplicação. Mas nós precisamos entender o texto sempre à luz do seu contexto. E quando nós vamos para o versículo 13 do capítulo 7, você vê aqui que o Salomão, o autor desse livro, ele diz no versículo 13 o seguinte: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Então, irmãos, eu pergunto para você, se você tivesse a capacidade de endireitar o que Deus torceu, o que você faria? Se Deus fizesse algo em sua vida, o que você mudaria? O que Deus fez em sua vida até hoje que você mudaria? Se Deus tirou algo ou alguém que você amava, você traria de volta? Você mudaria a sua deficiência ou a sua doença? Você mudaria o seu emprego ou a sua situação financeira? Você mudaria a sua aparência ou as suas habilidades ou a sua situação na vida? Ou você confiaria todas as coisas e esperaria que Deus endireitasse todas elas? Essa pergunta, irmãos, foi feita pelo doutor James Montgomery Boyce, que foi pastor da 10ª Igreja Presbiteriana na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ele foi diagnosticado com câncer terminal,
extremamente agressivo e já num estágio muito avançado, onde, segundo a medicina, já não havia mais nada a se fazer. E no último sermão que Dr. Boyce pregou na 10ª igreja lá na Filadélfia, ele disse: se Deus fizesse algo em sua vida, o que você mudaria? Ele já diagnosticado com câncer. E aquele homem então discursou sobre a bondade de Deus sobre a sua vida. Ele testemunhou que a bondade da vontade do Senhor é sempre boa, e ele disse que se ele tentasse mudar qualquer coisa que Deus fez com ele só mudaria para pior, porque ele jamais conseguiria mudar qualquer estágio da sua vida para o melhor. Irmãos, no versículo 14 do capítulo 7, Salomão, logo depois de fazer essa pergunta: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Salomão disse: no dia da prosperidade, goza do bem, ou seja, no dia bom, no dia tranquilo, no dia de alegria, no dia de festa, celebre. Mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Ou seja, se alegre no dia bom, mas também reconheça que o dia mau vem da parte de Deus. E você precisa também se alegrar em meio às adversidades. O que Salomão está nos ensinando, irmãos, a partir desse texto, é a necessidade de nós considerarmos a sabedoria divina. Deus é soberano e nós precisamos descansar o nosso coração nisso. E é bem difícil, irmãos, nós considerarmos a sabedoria de Deus, ou a soberania divina, melhor, quando as coisas estão indo de mal a pior. Quando tudo está seguindo o seu curso, daquilo que nós gostaríamos que seguisse, é muito fácil dizer que Deus é soberano. É muito fácil dizer que Deus é soberano quando você realiza uma oração e Deus responde conforme você pediu. É muito fácil você dizer que Deus é soberano quando as coisas estão seguindo o fluxo de acordo com os seus desejos e anseios. Agora, é muito difícil dizer que Deus é soberano quando as coisas estão indo na contramão daquilo que você gostaria que elas fossem. Isso é muito difícil. Mas esse texto vai nos ensinar a descansar na sabedoria, na soberania divina, quando a adversidade chegar. E a partir do versículo 15, Salomão fala algo muito interessante. Porque é muito difícil a gente descansar na sabedoria, na soberania divina, quando você olha para a sociedade e vê pessoas boas sofrendo e pessoas más vivendo bem. Quando o justo prospera e os ímpios, quando os ímpios prosperam e os justos sofrem. E quando você observa isso na sociedade, você fica um tanto quanto com uma pergunta que não se responde. Por quê? Se Deus é soberano, se Deus está acima de todas as coisas, se Deus rege a história, se Deus está no seu trono cuidando de tudo, por que Deus não intervém? Porque o justo continua sofrendo, porque o justo, ele coleciona dias de adversidade, e o ímpio vive uma vida tão tranquila. Aquele que não teme ao Senhor parece que tem uma vida melhor do que aquele que teme o Senhor. Será que Deus é soberano mesmo? E aí, irmãos, Salomão vai expressar para nós que o problema do mundo não é Deus, o problema do mundo é o próprio homem. A injustiça existe, a maldade existe por causa do coração do homem. Salomão nos ensina que esperar qualquer coisa boa dos homens é uma completa ilusão, porque o homem é mau. A vida debaixo do sol, ela é manchada pelo pecado. Os homens são maus. Há difamação e sensualidade por todos os lados. O homem
é injusto desde o seu nascimento. E até mesmo aqueles que aos nossos olhos são justos, na verdade também são injustos. E o que Salomão então está nos ensinando nesses versículos de 15 até o versículo 29, que é o final do capítulo 7, é de que nós precisamos da sabedoria divina para viver nesse mundo debaixo do sol. Nós precisamos de sabedoria divina para viver nesse mundo. E a primeira coisa que Salomão vai nos ensinar a partir do versículo 15 até o versículo 18 é que o temor do Senhor molda a nossa visão. Veja aí a partir do versículo 15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto e também aquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. Como eu disse, irmãos, uma coisa é dizer que nós cremos na sabedoria, na soberania de Deus, e outra coisa bem diferente é viver crendo nessa soberania de Deus diante de uma humanidade onde impera a injustiça, onde impera a maldade, e às vezes a vida se parece muito injusta. Às vezes nós chegamos à conclusão que a vida é injusta, que nós sofremos demais, que nós não ganhamos absolutamente nada em servir a Deus. O câncer que chega para a vida do ímpio também chega sobre nós. A dificuldade financeira que chega na casa do ímpio também chega na casa do justo. Os problemas familiares que são encontrados na vida do ímpio também são encontrados na vida do justo. Mas, às vezes, nós temos uma percepção que a vida do justo é muito pior do que a vida do ímpio. Na verdade, o justo nem deveria sofrer. Os ímpios deveriam sofrer. Os homens maus é que deveriam sofrer. E esse paradoxo, irmãos, às vezes parece contradizer o que a Bíblia diz. Olha o que disse Deus lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 40. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Porque filhos cristãos morrem na adolescência? Porque um jovem de 20 e poucos anos, envolvido com a igreja, temente ao Senhor, que dá um exemplo na comunidade em que ele serve, sofre um acidente e morre de uma hora para outra? Deus não disse que se nós honrássemos nossos pais, nós teríamos vida prolongada nessa terra? E por que um jovem que honra o seu pai e a sua mãe morre com 25 anos? Por que uma mãe gesta seus filhos e não tem o privilégio de criá-los? Por que um irmão na fé, temente ao Senhor, morre ainda com tanta coisa para se fazer nessa vida? Por que um homem temente ao Senhor, uma mulher temente ao Senhor, parte, sendo que há muitas outras pessoas que poderiam morrer na frente? Por quê? Essas injustiças, irmãos,
são algumas das coisas tortas na vida que nós gostaríamos de endireitar. Nós queríamos endireitar certas coisas como essas. E no versículo 16, Salomão ele diz o seguinte: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Primeira coisa que nós precisamos fazer é interpretar esse texto dentro do seu contexto. Porque se você tira esse texto do seu contexto, você interpreta ele de uma outra forma. Porque se você tira esse texto do seu contexto, Salomão estaria dizendo o seguinte: não seja certinho demais. Porque se você for muito certinho, não dá certo, não adianta nada. A gente tem que levar a vida um pouco mais leve. Parar de ser muito certinho, comprometido com muita coisa correta. Não é isso que Salomão está dizendo. Até porque se Salomão estivesse dizendo isso, ele estaria dizendo algo que vai na contramão do próprio Cristo, que viveu uma vida certinha, que viveu uma vida justa, correta, íntegra. Na verdade, Salomão ele está nos ensinando aqui a ideia de que nós não podemos buscar de forma alguma uma autojustiça. Ou seja, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. O que ele está falando é o seguinte, são duas coisas: não busque autojustiça, porque aí você vai seguir o exemplo dos fariseus, que se achavam justos demais diante de Deus. Um publicano, um pecador, não tinha lugar na presença de Deus, mas ele tinha, porque ele era justo. E exageradamente sábio, aqui a ideia exageradamente sábio, ela é melhor compreendida quando nós vamos para o hebraico, porque lá no hebraico a ideia é: não seja exageradamente sábio aos seus próprios olhos. E isso está em harmonia do que disse Salomão em Provérbios capítulo 3, versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, o que Salomão está dizendo aqui no versículo 16? Toma cuidado com a hipocrisia, com a autojustiça, e tome cuidado com o desejo de ter uma sabedoria soberba, de ser sábio aos seus próprios olhos, de se considerar o melhor dos homens, por se considerar uma pessoa digna de ser imitada, por se considerar uma pessoa que jamais faria uma oração de confissão de pecados, porque ela não peca. Às vezes ela olha para o dia dela e fala assim: eu não consigo perceber se hoje eu pequei. Cuidado com a autojustiça, cuidado com a soberba, cuidado com a sabedoria soberba. Ao mesmo tempo, lá no versículo 17, Salomão diz: não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu templo. Agora Salomão vai para o outro extremo: cuidado para você não se entregar a uma vida de pecado, para não se entregar à maldade, não permitindo que o seu coração tome conta de você e faça tudo que você deseja. Tome cuidado para não se entregar ao pecado. Não seja nem hipócrita, nem soberbo, nem justo aos seus próprios olhos, e ao mesmo tempo não se entregue ao pecado. Então, o que nós temos aqui é Salomão apresentando para nós dois perigos. Uma é a tentação de uma justiça própria, e do outro lado a tentação de viver na injustiça. Ambos estão errados. Ser autojusto, ser fariseu, ser sábio aos seus próprios olhos é tão errado como se entregar ao pecado. E por isso que Salomão apresenta a resolução no versículo 18. Bom é que retenhais isto, ou seja, bom é que você não seja perverso e também daquilo não retires a mão, ou seja, que você também seja justo. Então não se entregue à imoralidade, mas se entregue à justiça. Pois quem teme a Deus
de tudo isto sai ileso. Então você precisa temer a Deus. Você deve honrar ao Senhor. Você não deve se ver como uma pessoa mais justa na face da terra. Então, se nós pudéssemos parafrasear aqui o versículo 16, 17, nós poderíamos dizer o seguinte: a vida correta segue o caminho entre dois extremos, evitando a hipocrisia, mas não permitindo que a perversão inata siga o seu rumo natural. Então, irmãos, a maneira correta apresentada por Salomão é temer a Deus. Por que Salomão está falando isso? O versículo 16, irmãos, nos lembra de uma coisa. Quantas vezes eu e você, diante da adversidade, a gente não diz assim: o que eu fiz por merecer isso? Por que isso está acontecendo comigo, logo comigo? Quando nós estamos fazendo isso, sabe como nós estamos agindo? Como fariseu. Nós estamos querendo dizer que nós somos bons demais para sofrer. Nós estamos querendo dizer que nós somos justos demais para enfrentar o que nós estamos enfrentando. Nós estamos querendo dizer o seguinte: olha, Senhor, tem muita gente nesse mundo para sofrer, eu não. Eu leio as Escrituras todos os dias, eu oro todos os dias, eu frequento os cultos, eu tenho cargo na igreja, eu sirvo ao Senhor, eu sou de uma família cristã, eu busco o Senhor desde quando eu era criança. Não é possível que eu enfrente o que eu estou enfrentando, porque eu não estou vivendo do jeito certo. Isso que eu estou fazendo comigo é injustiça. Isso é injustiça da parte do Senhor. De que valeu todas as orações? De que valeu ter lido as Escrituras todos os dias? De que valeu ter frequentado aos cultos? De que valeu frequentar a escola bíblica dominical? De que valeu os cargos que eu tive na minha vida? Para o Senhor me colocar nessa condição? Fariseu, eu sou bom demais para sofrer. O temor do Senhor nos ensina outra coisa. O temor do Senhor nos ensina que nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nós carecemos tão somente da graça e da misericórdia do Senhor, e que independentemente de como está a minha vida, louvado seja Deus. Quantas vezes que você às vezes cumprimenta um irmão na fé: você está bem, meu querido? E ele fala assim: melhor do que eu mereço. A verdade é que a gente não merece absolutamente nada da parte de Deus, a não ser o inferno. Tudo é graça, tudo é misericórdia, tudo é favor, tudo é bondade. Então, quando você diz para Deus que o que Ele está fazendo com você é injustiça, você está querendo dizer que você é justo, que você é perfeito, que há pessoas piores do que você. Então, você não está considerando o seu próprio coração. Para a sua Bíblia aí, grava ela, coloca um papelzinho, alguma coisa aí, vai para Jó, capítulo 23. Jó capítulo 23, versículos de 1 a 5. Jó sabia que Deus estava por trás de tudo aquilo que ele estava enfrentando. Mas ele queria que Deus explicasse. Jó capítulo 23, a partir do versículo 1. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse,
e entenderia o que me dissesse. Em outras palavras, Jó está dizendo o seguinte: como eu gostaria de chegar na presença do Criador de todas as coisas e perguntar para Ele: o que está acontecendo? Por que o Senhor me colocou nessa condição? Por que o Senhor tirou os meus filhos? Por que o Senhor tirou os meus bens? Por que o Senhor tirou a minha saúde? O que eu fiz por merecer tudo isso? Me explica, porque eu não estou entendendo absolutamente os planos do Senhor. Quando Deus responde, lá em Jó capítulo 38, versículo 2, Deus diz assim: quem é esse que esclarece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E Deus não responde nenhum dos argumentos de Jó, pelo contrário, faz uma série de perguntas para ele. Você já parou para pensar que Deus não respondeu nenhuma pergunta de Jó? Até porque Deus não tem que dar satisfação para nós do que Ele faz ou deixa de fazer. Nós precisamos prestar contas dos nossos atos a Ele. Agora, Ele não precisa prestar contas dos seus atos para nenhum de nós. Então, irmãos, o temor do Senhor nos ensina a descansar na soberania divina, mesmo quando a gente não está entendendo absolutamente nada. Porque o que disse Paulo em Romanos capítulo 11, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente de Deus? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. O que ele faz é para a glória dele. O que Ele faz da minha vida e da sua vida é para a glória dEle. O curso da história é para a glória dEle. E nós jamais entenderemos esta mente insondável e perfeita e eterna de Deus. Seres finitos como nós. Então o temor do Senhor, irmãos, ele evita que nós murmuremos no sofrimento por nos acharmos mais justos que as outras pessoas. Só que às vezes, irmãos, nós chegamos à conclusão que o crime compensa. Por isso que Salomão disse: não seja demasiadamente perverso. Sabe por quê, irmãos? Às vezes, quando nós olhamos para a sociedade, vemos que os justos sofrem e os ímpios estão vivendo uma vida tranquila, e quando nós olhamos para dentro da nossa casa, nós vemos que a nossa vida está uma ruína, está uma bagunça, nós estamos debaixo de grande tribulação, e o nosso vizinho, que nem cristão está vivendo uma vida tranquila. Nós fazemos o que Asaf quase fez: nos entregamos ao pecado, com raiva de Deus. Lá no Salmo 73, Asaf disse exatamente isso: quando eu vi que os ímpios prosperam, e eu que sirvo ao Senhor não estou prosperando, eu quase me entreguei ao pecado. Mas aí eu me lembrei que o fim deles é completamente diferente do meu fim. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o sentimento de autojustiça, Senhor, não é possível que eu estou sofrendo desse jeito, pode nos levar a tomar uma decisão errada. No lugar de temer a Deus e buscá-lo, nós enfiamos o pé na jaca. Já que Deus então não está fazendo, o que me adiantou uma vida de santidade? Agora eu vou fazer tudo aquilo que os meus olhos desejarem. Agora eu vou me entregar a tudo aquilo que o meu coração quiser. Eu vou pagar a Deus. Eu vou retribuir a Deus com pecado, já que Ele está permitindo que um justo como eu sofra. Então o crime compensa. Deus deve gostar da injustiça. Jesus disse na parábola do semeador que muitos ouvirão o evangelho, chegarão, participarão da igreja do Senhor, mas no dia que a tribulação chegar, eles vão rachar fora. Eles vão se entregar para o pecado. Sabe por quê?
que adianta servir a Deus se na minha casa existe adversidade? Quando eu estava lá fora, eu não passava por nada disso. Agora que eu estou aqui dentro, eu achei que eu estaria salvo de qualquer tipo de problema, mas eu estou percebendo que Deus não está me guardando de coisa nenhuma. Então você quer saber de uma coisa? Ó, tchau para vocês, que eu vou ser feliz lá. Foi isso que Jesus falou. A pergunta que eu faço para você, meu querido, é: se Deus não poupou o filho dele de sofrimento, o filho amado em que ele se compraz, ele vai te poupar de sofrimento? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós devemos, irmãos, nos lembrar que o sofrimento, ele tem um papel pedagógico e santificador na nossa jornada cristã. Faz parte da agenda de Deus, da minha vida e na sua vida, te lançar no deserto do sofrimento, para tratar coisas na sua vida. Às vezes, através do deserto do sofrimento, Deus vai revelar pecados que você ainda não confessou. Ou às vezes você vai ser punido por pecados que você não confessou. Ou às vezes você vai aprender a temer mais ao Senhor, a desejar mais ao Senhor. As coisas vão ser trabalhadas pelo Senhor, a sua vida será tratada pelo Senhor. E por isso disse Philip Ryken: se Deus foi capaz de endireitar algo tão torto quanto uma cruz, então certamente podemos confiar que Ele fará algo com o que é torto em nossa porção. O que você enfrenta de adversidade é uma forma de Deus tratar a sua vida. Então veja com bons olhos. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi isso que disse Davi. Nós precisamos olhar para a tribulação com outros olhos, como uma forma de Deus tratar o nosso coração, arrancando as mazelas do nosso coração, tratando aquilo que o nosso coração muitas vezes idolatra. Às vezes você idolatra coisas e pessoas e Deus tira isso de você para dizer quem deve ser maior na sua vida. Os versículos 19 a 22, volta para Eclesiastes. Salomão diz que a sabedoria divina guarda o nosso coração. Veja bem, a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que hajam na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Vamos lá. Primeira coisa, no versículo 19, Salomão enaltece a sabedoria. Ele diz que a sabedoria guarda o nosso coração. A sabedoria nos ajuda no dia mau. A sabedoria nos ajuda a viver melhor. A sabedoria nos ajuda a viver de um modo agradável ao Senhor. E Salomão diz no versículo 20 que todos os homens são maus. Então, quando eu chego para Deus e digo que eu não mereço passar pelo sofrimento, eu estou querendo dizer que eu sou uma pessoa boa. Se você fala que você é uma pessoa boa, você não leu a Bíblia. Porque a Bíblia está cheia de textos dizendo que nenhum de nós é bom. Nenhum de nós faz o bem. Nenhum de nós é capaz de honrar o nome do Senhor por vontade própria. Todos são miseráveis pecadores. Então, de onde que você tirou que você não pode passar pelo sofrimento porque você é uma pessoa boa? De onde você tirou isso? Da Bíblia não é. Porque se você for, por exemplo, para o Salmo 53, o Salmo 53 diz o seguinte, olha bem. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus, tomam-se de grande pavor, onde não há quem teme, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia, tu os envergonhas porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel, quando Deus restará a sorte do seu povo, então exultará Jacó, Israel se alegrará. Olha o que disse Paulo em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9. Olha o que Paulo diz a respeito dos homens. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não há de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Se você acha que você é uma pessoa boa, você não está lendo a mesma Bíblia que eu. A sabedoria, irmãos, ela nos ajuda a enxergar quem nós somos de verdade. Pecadores que carecem da misericórdia e da graça de Deus, todos os dias. Que se o sofrimento bater em nossa porta, está tudo bem, porque se o sofrimento veio sobre o justo de Deus, que é Cristo, por que o sofrimento não poderia vir sobre a minha vida, que sou um pecador? Também, irmãos, Salomão mostra como, ele traz aqui um exemplo, na verdade ele vai trazer dois, mas primeiro vamos ficar no primeiro exemplo. Ele mostra aqui o primeiro exemplo de como nós somos maus. Versículo 21. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado a outros. A sabedoria nos faz enxergar que a nossa língua é perversa. Nós falamos, nós criticamos, nós questionamos, nós maltratamos, nós caluniamos, nós difamamos as pessoas. Isso é uma demonstração clara de que nós somos pecadores. E Salomão está dizendo aqui que a gente não deve se aplicar, não ficar preocupado com isso, até porque lá em Tiago capítulo 3, Tiago diz que a nossa língua é terrível. Quem consegue segurar a sua língua, consegue coordenar o corpo inteiro, porque a mesma língua que canta ao Senhor é a língua que difama e que calunia. A mesma língua que abençoa alguém é a língua que fala mal do outro. E Salomão está dizendo o que nesses versículos? Não fica preocupado com o que os outros estão falando a seu respeito, até porque você também fala dos outros. Salomão está dizendo isso nos versículos 21 e 22. Não fique angustiado. Não tem aquela pessoa que fica assim, se ela está num lugar e tem 3 pessoas ou mais reunidas num cantinho, e uma das 3 olhou para o lado dela, já começa: estão falando de mim, estão falando mal de mim. Só que às vezes você se esquece que também você fala mal dos outros. É porque você não está no bolo também, porque se você tivesse, você falaria, ajudaria a falar. Salomão está dizendo exatamente isso. Não fique preocupado com o que os outros estão falando sobre a sua vida, porque você também fala da vida deles. Você também fala mal deles, assim como eles falam mal de você. A língua é terrível, e isso é uma demonstração clara de que vocês são miseráveis pecadores.
E Salomão traz aqui para nós um conselho para os sábios. Ele traz um conselho para os sábios. Sabe o que você tem que fazer, meu querido? Você que é sábio, não se preocupa com o que os outros estão falando sobre você, porque eles vão falar mesmo. E você não controla a vida dos outros, você não controla a sua própria língua, você vai controlar a língua dos outros? Então não fique preocupado com isso. Nós somos provas, irmãos. Esse exemplo que Salomão traz aqui é uma prova de que não há homem justo sobre a terra e que faça o bem. No capítulo 7, ainda no versículo 1, Salomão disse: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, ou seja, é melhor uma boa reputação do que o melhor dos perfumes. Se tem um perfume bom que você tem que lançar na sociedade, é o perfume do seu caráter. Então, que você possa perfumar onde você passar com o seu caráter. Agora, se as pessoas vão falar de você, fique tranquila que vão falar mesmo. Eu me lembro de um conselho que eu recebi de um pastor amigo meu, assim que eu me formei no seminário. Assim que eu me formei, um pastor amigo meu me deu um conselho que eu carrego ele para a minha vida. Ele disse o seguinte: Arthur, não importa o que você faça, ou o que você deixe de fazer, vão falar mal de você. As decisões que você toma sobre a sua família, eles vão falar de você. As decisões que você toma na igreja, eles vão falar de você. Se você é um marido, um pastor, que abandona a sua família para cuidar da igreja, vão falar que você é um péssimo marido e um péssimo pai. Se você abandona a igreja para cuidar da sua esposa e dos seus filhos, vão falar que você é um péssimo pastor. Se você usa o seu dia de folga para passear no shopping, fala que você não trabalha. Se você toma esta ou aquela decisão na igreja, vão te criticar. Mas se você deixa de tomar essa decisão, vão te criticar também por negligência. Então, meu querido, faz o seguinte: faz aquilo que Deus colocar no seu coração, à luz das Escrituras. Vive da melhor maneira que você puder viver dentro da sua casa, com a sua família. Seja o melhor pastor que você puder ser e preste contas a Deus do que você faz na sua casa e na igreja. Porque se você for esperar que todo mundo vai bater palma no final, você pode ter certeza que isso não vai acontecer. A crítica virá. As pessoas vão falar mal de você pelas costas. E por mais que você seja o melhor pastor do mundo, as pessoas vão te criticar. E eu carreguei isso para mim. E eu estou te dando essa dica aqui hoje também. Essa sugestão que um pastor amigo me deu, eu quero trazer para você. Preste contas da sua vida a Deus. Você não tem que ficar prestando conta da sua vida para os outros. Até porque todo mundo fala mal, inclusive você. Todo mundo fala mal e você não tem condições de controlar o que os outros falam. E tem muita gente que às vezes fica deprimida, depressiva, não dorme direito porque fica: nossa, estão falando mal de mim, nossa, que não sei o que e tal. Meu querido, vai embora para casa, liga sua televisão, vai assistir um jogo, vai assistir um filme, deita na sua cama e vai dormir, e deixa o povo balangar o beiço. Estou nem aí. Minha obrigação é com Deus. Estou fazendo aquilo que Deus me manda fazer. Estou em paz com Deus. Amém. O que estão falando ou deixando de falar, você deixa. Você deixa. Você não tem controle. Até porque você mesmo faz isso. Infelizmente, irmãos, nós usamos a língua para difamar e nós cometemos tantos outros pecados que isso revela a nossa natureza pecaminosa. Então, quando você estiver a ponto de criticar alguém, faça uma pergunta para você mesmo: estou dizendo isso para a glória de Deus
e por amor a meu irmão ou minha irmã, ou eu estou dizendo isso apenas para desabafar a minha frustração? Se a crítica que eu estou fazendo é porque eu fiquei frustrado, ou a crítica que eu estou fazendo é para a glória de Deus e para abençoar e ser bênção na vida do meu irmão? Nós precisamos fazer essa avaliação. A partir do versículo 23, Salomão diz que a sabedoria divina protege os nossos atos. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Até aqui por enquanto. Salomão então ele começa a aplicar o seu coração a investigar a respeito de tudo. Ele disse isso no capítulo 1, versículo 13. Apliquei o coração a esquadrinhar e a me informar com sabedoria de tudo aquilo que sucede debaixo do sol. E ele foi percebendo que quanto mais ele sabia, mais ele precisava saber. E quanto mais ele sabia, menos ele sabia. Ele foi percebendo que essa busca pela sabedoria é algo extremamente cansativo. E ele continuou nessa procura, tentando entender qual que é a diferença de um viver sábio para um viver insensato. E ele descobriu que isso é um mistério. É um profundo mistério. Só que aí quando chega no versículo 26, Salomão diz algo: achei nessa minha busca coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Salomão está falando aqui contra a sensualidade, o adultério. E se você talvez pensar numa mulher, conforme o versículo 26, talvez veja na sua mente Dalila, que fez com que Sansão perdesse o seu relacionamento com o Senhor. E Salomão ele fala aqui que a mulher sensual, a mulher sedutora, a mulher imoral, ela é uma isca para uma armadilha. Eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia e agora fosse para Provérbios, capítulo 7, porque é onde nós lemos sobre essa mulher. A partir do versículo 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve na tábua do teu coração. Diz a sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta do coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de lhe oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele num instante a segue, como boi que vai ao matadouro, como servo que corre para a rede,
até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Salomão disse no versículo 26, achei coisa amarga, mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Irmãos, Salomão está nos ensinando aqui a fugir da imoralidade, a fugir da impureza, a fugir do pecado, a fugir daquilo que nos distancia do Senhor, a sermos sábios. E essa mulher aqui, irmãos, ela pode ser uma mulher mesmo, como também pode ser a própria pornografia. Quando você se entrega aos deleites de uma mulher pela sua própria mente, e aquilo vai te distanciando de Deus e vai tragando o seu coração e vai arruinando a sua vida completamente. Então foge, que é aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios, foge da imoralidade, foge da impureza, foge do pecado. Agora, quando vai no versículo 27 e versículo 28, Salomão fala uma coisa que, num primeiro momento, pode soar estranho. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Se você ler esse texto rapidamente, você acha que Salomão é uma espécie de misógino. É um homem que não gosta de mulher. É um homem que acha que mulher não presta e os únicos que prestam são os homens. Que mulher é problema e que homem é solução. Mas Salomão não tem esse entendimento. A Escritura interpreta a Escritura. O próprio Salomão disse, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Então Salomão sabia que tinha mulheres boas, mulheres virtuosas, mulheres tementes ao Senhor, mulheres comprometidas com o Evangelho, mulheres que amam o Senhor de todo o seu coração. Não é que Salomão está dizendo aqui que as mulheres, ele fez uma vasculha no mundo inteiro e falou assim, não achei uma mulher que presta, mas homem eu achei pelo menos um. Não é isso que ele está fazendo aqui. Você precisa ler primeiro o contexto, e o contexto da vida de Salomão. Primeiro o contexto, ele está falando sobre a maldade do coração humano, e o contexto aqui ele está falando sobre uma mulher adúltera. Então por isso que ele está falando sobre essa mulher que ele encontrou de tantas. Mas também, para poder te auxiliar melhor na interpretação, Salomão está falando da sua própria experiência. Lá em 1 Reis capítulo 11 fala que Salomão teve 1000 mulheres. E ele disse, nenhuma dessas mulheres somou absolutamente nada para a minha vida. Pelo contrário, todas elas me dirigiram para o caminho da idolatria e da perdição. Salomão está olhando para a sua experiência, de um homem que se entregou a muitas mulheres e mulheres idólatras, que fizeram com que ele se distanciasse do Senhor. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Ele não está sendo um homem misógino. E aí quando chega no versículo 28, Salomão finaliza dizendo, eis o que tão somente achei. E aí você entende melhor o que ele está dizendo nos versículos 27 e 28. Que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Salomão nos remete lá para o Éden, lá para Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 1, diz que depois que Deus formou todas as coisas, Deus disse, eis que tudo é muito bom. E aí lá no capítulo 6, versículo 5, nós lemos depois da queda, Deus dizendo, o texto dizendo a respeito de Deus, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra,
e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então Salomão está nos ensinando aqui, primeiro, a fugir da imoralidade. Fuja da imoralidade, fuja da mulher adúltera, fuja da pornografia, fuja daquilo que se distancia do Senhor, que revela o quão mau é o seu coração. Se a sua língua é perversa, saiba que o seu corpo também é perverso, porque você muitas vezes pode o entregar à mulher adúltera, à imoralidade e aquilo que destrói a sua vida com o Senhor. E Salomão fecha o texto dizendo que todos os homens são pecadores. A doutrina da depravação total de todos os homens. Então ele nos ensina que o problema do mundo não é Deus. Quando você olha a injustiça acontecendo na sociedade, não olhe para Deus e diz: ué, o que está acontecendo aqui? Olha para os homens e diga: o problema de tudo somos nós. O problema da injustiça no mundo é o próprio homem. O problema da maldade no mundo é o homem. Salomão, ele diz que nós precisamos buscar a sabedoria, irmãos. E qual que é a sabedoria? Vocês sabem muito bem que todo sermão eu fecho com ela: Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, Paulo disse: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Ou seja, qual que é a sabedoria divina que você precisa para viver nesse mundo? Cristo. Cristo é a resposta para todas as perguntas da sua alma. Graças a Deus que a história não parou na queda e que Deus enviou o seu Filho, o último Adão, para nos redimir desse cativeiro do pecado, para fazer com que todas as coisas viessem a ser novas. Graças a Deus, porque Cristo Jesus veio para redimir a história, para redimir a criação, e nós não viveremos neste mundo mal para sempre. Nós viveremos em novos céus e nova terra, onde não há injustiça, onde não há maldade, onde não há dor e não há sofrimento. Philip Hayek, ele diz o seguinte: a sabedoria governa a vontade, por isso uma pessoa sábia sabe fazer as escolhas certas na vida. A sabedoria governa a fala, por isso a pessoa sábia sabe o que dizer e o que não dizer. A sabedoria governa os atos, por isso a pessoa sábia sabe o que fazer em qualquer situação. Adquira sabedoria e ela o deixará forte. Que sabedoria? Cristo. Tenha Cristo e Cristo vai te auxiliar na tomada de decisões, no controle da sua língua, no controle do seu corpo, na maneira de enxergar a realidade, de descansar na soberania do Senhor. E eu gostaria de concluir esse sermão falando que nós podemos muito bem, com base nisso, cantar como cantou Sarah Calley no hino 163 do Inário Novo Cântico. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo, eterno Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristeza ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com o teu plano, é tudo bom, se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz. Por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego minha eterna salvação.